Então nós temos que ter essa preocupação, essa responsabilidade, todos nós, não é só o governo, não é só o que está escrito na lei, a sociedade, todos nós aqui, nós temos essa responsabilidade com a nação e para com os nossos semelhantes. Então aí a gente volta a falar da empregabilidade, a gente volta a falar das pessoas com deficiência, a gente volta a falar em solidariedade, que é o que nós precisamos aqui. Como a gente pode falar, por exemplo, de um quadro bacana de Monet para uma pessoa cega? Olha, se ela é cega, como você pode informar aquela pessoa daquela beleza? Como você pode dizer a um surdo de uma sinfonia de Beethoven, que é tão linda, mas o surdo ele não ouve? Então a beleza, ela é muito relativa, ela está dentro de cada um, ela transcende a palavras. Eu não tenho palavras para descrever a beleza. Então, por que não dar emprego, por exemplo, a uma pessoa cega? Porque ela é cega? Porque ela tem o estereótipo de cego? E por que não dá também ao cadeirante? Porque normalmente o empresário entende que as deficiências mais graves são cegueira em ambos os olhos, que é o meu caso, e o cadeirante, como é o caso da minha amiga Regina. Por quê? Porque o gasto com a adaptação do meio ambiente do trabalho, os empresários entendem que o custo é alto. O cego precisa de um leitor de telas, que é importado, precisa disso, precisa mais o quê? O cadeirante precisa quebrar as portas, ele tem que entrar, a porta tem que ter tantas medidas, tem que ter a rampa, tem que ter isso e tem que ter aquilo. Então, não é nada disso. Porque se vocês forem solidários, se vocês estiverem na pele do outro ser humano que está ali daquele lado, vocês vão entender que capacidade ele tem, nós temos. O cego, por exemplo, nós temos leitores de telas, o NVDA, por exemplo, que é gratuito. Nós temos o DOSVox, que é um outro sistema que é gratuito. Então, o empresário vai gastar o quê? Ele não vai gastar nada. E para o cadeirante, por que ele não pode adaptar? Porque uma rampa, por exemplo, eu digo nas minhas palestras, ela não interessa apenas ao cadeirante, ela interessa, você tem uma rampa na rua, ela interessa ao cadeirante, ao idoso, e eu digo nas palestras aos jovens, eu digo, se você não for atropelado precocemente pela morte, você será um idoso. Se você for um idoso, você vai precisar de uma cidade acessível. Então, uma cidade acessível, ela é para todos. E isso é uma questão de acessibilidade atitudinal. Então, nós temos que mudar, nós temos que parar, mudar as nossas atitudes. Você, quando sai do seu prédio, vocês aqui, não precisam responder em voz alta, quantos já perceberam como é o seu entorno, como é o seu prédio? Nem passa. Eu, há 6 anos e meio atrás, eu não era cega. Nunca tinha reparado. Antes eu era uma enxergante cega. Hoje eu sou uma cega enxergante. Por quê? Porque eu fui obrigada a fazer a diferença. Quando eu fiquei cega, eu percebi, quando eu desci com o Jimmy para fazer o primeiro pipi, 5h30 da manhã, eu já fui abaluada várias vezes. E a pessoa diz, pô, peraí, eu sou cega. Aí vai dizer assim, poxa, mas o que o cego está fazendo aqui? O cego tem que ficar em casa, está aqui, está atrapalhando. Então o que é isso? É mudança de atitude. Você não se coloca no lugar da outra pessoa para você saber. Eu tenho um barzinho que fica em frente à minha casa, garçom com a sua bandeja cheia, passando para lá e para cá, de repente uma briga, uma bala perdida, hoje ele divide uma cadeira de roda junto com a Regina. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, nós vivemos numa cidade violenta. Então vamos fazer acessibilidade, não porque a lei impõe, vamos fazer acessibilidade porque você que está aqui me ouvindo, que é pessoa sem deficiência, se você não morrer hoje, você vai ser idoso. Se for idoso, não precisa ser deficiente, você vai precisar de uma cidade acessível. A pessoa diz assim, mas uma audiodescrição só interessa uma pessoa cega? Engano. A audiodescrição, que nada mais é do que você transformar as cenas mudas em cenas faladas para que a pessoa possa captar, a gente fala assim, mas eu não sou cego, não tenho deficiente na família, não conheço ninguém, esse assunto não me interessa. Lê do engano, porque muitas vezes a pessoa, quando vai ficando idosa, ela vai perdendo a sua capacidade de absorver as informações. Então aquela audiodescrição interessa aos disléxicos, interessa a pessoas com qualquer dificuldade cognitiva. Então a gente fica olhando em todos os sentidos. A rampa atende a quem tem uma perna quebrada, a quem tem um problema de coluna, a pessoa que está transportando a sua mercadoria sobre rodas, passa por ali, a mamãe que está carregando o seu bebê vai por ali naquela rampa. Então, minha gente, é o que eu digo, nós temos que soar cedo, nós temos que soar solidariedade, é o que eu pretendo aqui com vocês, para que a gente possa entender a necessidade do outro. Quando nós entendermos a necessidade do outro, fica muito fácil a gente fazer acessibilidade. O meu propósito aqui é que vocês, ao saírem daqui, desse prédio,
vocês saiam com outros olhos. É a gente levantar a pedra para que as sementes possam nascer. Muitas vezes nós não somos maus. É o que eu digo para o gestor, às vezes, que eu tenho essa possibilidade, que é tão difícil eles nos darem essa possibilidade, de nós chegarmos até eles. Você fala com o assessor, mil assessores, você não consegue falar com o gestor. Mas eu digo, às vezes o gestor, será que ele é tão mau assim? Ou será que ele é um tecno-humano? Porque eu acho que nós, hoje em dia, nós estamos tão absorvidos pela tecnologia daquele trabalhar, ver, comprar, trabalhar, ver, comprar. Então, você já não vê, a gente se comunica com os nossos filhos, com as nossas famílias, através dos nossos celulares, através dos tablets, através dos computadores, um fica na sala, outro na cozinha, e a gente não tem mais o contato físico. Nós terminamos, a família hoje em dia é virtual. Então, tudo muito bem, eu sou contra a tecnologia? Não, eu sou muito a favor, eu preciso dela para eu sobreviver. Agora, a tecnologia não tem o condão de substituir um abraço, um afeto, uma palavra, tirar o microfone e falar para que a outra pessoa possa sentir você. Então, quando você vê uma criança vendendo bala, por exemplo, no sinal, você está feliz ali no seu carro, você está aliviando, você está pouco se lixando. Mas quando você vê aquela criança batendo no seu vidro, ô moço, o senhor aceita aqui uma balinha? Aquilo, de repente, se você for um tecno-humano, não te diz nada. Você acelera, acaba de fechar o seu vidro e zarpa. Mas se você for uma pessoa solidária, que tem algum tipo de sentimento, a sua música perde o sentido, porque você passa a ser aquela criança. Você fala, poxa, podia ser eu, podia ser o meu filho. Então aquilo já não é mais engraçado, aquilo vai calar na alma. Então, minha gente, o que eu digo sobre acessibilidade atitudinal, o que quer dizer atitudinal? Mudanças de atitudes. Isso a gente não compra, não tem na faculdade, não tem nas prateleiras para comprar. O que eu estou fazendo aqui é justamente esse trabalho, que é um trabalho em tese. Você diz, poxa, mas isso está na cara. Pois é, então por que as pessoas não veem? Está na cara, justamente. Então, o que nós queremos são mudanças de hábitos para que esse planeta possa sobreviver. O que a gente vê, hoje em dia, a gente chega no McDonald's, por exemplo, e você vê lá a moça que com um caderninho, e você diz assim, número 1, outro, 2, 3, 4. Você nem sabe o que é. Você virou um tecno-humano. Aí, aquele pacote você pega, quando você mete a mão dentro, você diz, poxa, mas isso aqui tem bacon, eu não gosto. Ah, mas eu paguei, eu vou comer. Então, nós estamos automatizados. Nós não podemos ficar assim. Nós perdemos, a tecnologia roubou da gente esse consumo, a cultura da superficialidade roubou da gente a autonomia do pensamento. Então a gente não pensa mais. Então, a questão da acessibilidade atitudinal só é uma questão da gente refletir, é uma questão da gente transpirar, da gente suar, da gente levantar pedras para que vocês possam florescer, porque a rosa é bonita porque ela é bonita. Como eu posso explicar a beleza de uma rosa? Ela simplesmente nasce porque o ipê é bonito quando ele está florido, não tem explicação. Então, o que eu estou fazendo aqui é tentar tirar pedras para que vocês, boas sementes, possam florescer. E aí, eu digo, isso, minha gente, esse será o nosso diferencial. E eu quero dizer assim um exercício para vocês fazerem comigo de acessibilidade atitudinal. Vocês querem ver? A gente entra num consultório, numa clínica de raio-x. Quem aqui ainda não fez um raio-x do pulmão? Aí o técnico diz assim, enche o peito de ar e a gente prende. Aí o deficiente diz, sociedade, olhe para nós. Aí o técnico diz, enche o pulmão de ar, segura. E o deficiente, eu digo, sociedade, olhe para mim. Então, obrigada pela atenção e um bom dia de trabalho para todos vocês.